Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu tô aqui, na verdade eu tinha gravado um vídeo falando a respeito da culpa e eu fiquei bastante assim impressionada com o número de visualizações em tão pouco tempo. E foi na verdade um pedido do Johnny e depois o Stefan colocou um comentário nesse vídeo pedindo para aprofundar um pouco mais no assunto. E pedindo assim para trazer as minhas reflexões no sentido daquela culpa mais real. Aquilo que a gente faz para o outro, né? Que eu tinha dito no outro vídeo, que não tem como eu desfazer no sentido de aquilo que eu já fiz, voltar no tempo, apagar aquilo que eu já fiz e fazer de uma outra forma, né? E aí o Stefan estava falando assim desse conceito que a gente tem a respeito do que é cometer um equívoco, do que é fazer alguma coisa errada, do que é. E aí eu comecei a pensar assim que o que eu considero um equívoco, um erro, o que é um erro, né? E se a gente começar a pensar a respeito da nossa própria impermanência, o problema, eu acho que a gente acredita que nós somos aquilo que nós pensamos e sentimos. Existe uma identificação tão profunda com aquilo que eu penso e que eu sinto, que eu acho que aquilo é o que eu sou. Mas, conforme a gente vai trilhando o caminho de autoconhecimento, a gente começa a perceber que aquilo que eu penso e sinto muda a cada momento. Eu sempre falo disso aqui. Então, a cada momento, eu tenho a oportunidade de escolher, pensar e sentir outras coisas. Então, o que para mim era verdade absoluta num momento seguinte pode ser algo em que eu não acredito mais, algo que não tem mais efeito sobre mim. E, enfim, então eu acho que nós, como personagens, vamos nos transformando através do tempo, conforme a gente vai se conhecendo e escolhendo de repente, né, ter outros tipos de pensamento e de sentimento. E aí pensando nisso, né, o Stefan estava falando, mas como que a gente consegue lidar com a culpa de algo que eu tenha feito, algum erro, algum equívoco que eu cometi, já que eu não consigo mudar aquilo que eu já fiz, como eu posso ressignificar aquilo que aconteceu? Então, assim, eu acredito que, por exemplo, existem muitas coisas ainda que nós acreditamos que outras pessoas tenham cometido erros conosco. Então, a gente começa a contar a história da nossa infância e começa a falar, então, sabe por que eu sou assim? Porque quando eu era pequena, minha mãe fez isso, isso e isso comigo, então agora eu sou assim, assim, assada, nananã. E existe uma crença tão forte, tão grande nisso, que a gente acaba sofrendo os efeitos daquilo que a gente acredita que mudou a nossa natureza até hoje, porque a gente não consegue entender essa questão da impermanência, não consegue entender essa constante mudança que está acontecendo naquilo que a gente pensa e sente. E aí acaba tornando aquele sentimento, aquela sensação, alguma coisa permanente na minha vida. E além disso, né, a gente acredita muito nessa culpa de que eu talvez tenha feito alguma coisa muito terrível, que ninguém pode saber, que se alguém souber daquilo que eu fiz, eu vou perder todo o meu crédito, as pessoas não vão gostar de mim, vai chegar na minha vida, Deus vai me punir. Então, eu fiquei pensando até assim na minha própria história, né? Eu acho que, bom, não sei se isso acontece com todo mundo, mas tem uma pessoa que vira e mexe e reaparece assim na minha vida e ela sempre tenta me recordar das coisas que eu fiz. Ela sempre tenta me trazer para esse lugar de culpa. E vira e mexe essa pessoa reaparece, é uma pessoa assim com quem eu não tenho contato. Já tentei conversar, enfim, não funcionou. E essa pessoa reaparece falando, nossa, como eu fui terrível, ou como eu sou ainda terrível. E eu lembro que as primeiras vezes eu experimentei culpa, porque eu fiquei com vergonha daquilo que eu tinha feito e
assim, que no fundo hoje em dia eu olho e falo, nossa, não era nada de terrível, né? Mas o que me ajudou a ressignificar aquilo é começar a aprender e entender essa nossa liberdade de escolha. E eu vejo que comigo funcionou quando eu comecei a liberar as pessoas da minha vida, os meus algozes, os tantos algozes aí que eu criei, né, que eu tive, que eu senti como sendo o meu algoz, como eu senti como sendo alguém que me causou algum tipo de sofrimento. Então eu entendo que conforme eu fui liberando essas pessoas, e liberando não porque eu seja um ser superior e, ai, olha, deste lugar superior eu perdoo essas pessoas, mas liberando porque eu sinceramente, honestamente escolhi me libertar desse sentimento, me responsabilizando por aquilo que eu sinto, sabendo que não tinha nada a ver com a pessoa, sabe? Então eu acho que a maneira de ressignificar isso é conforme eu consigo exercer esse meu poder real de escolha comigo mesma, no meu próprio processo, me libertando desse sentimento de mágoa ou de que eu ainda sofro as consequências daquilo que as pessoas, entre aspas, né, fizeram para mim, que eu acredito que fizeram para mim. Conforme eu vou me liberando disso, eu começo a entender e olhar para outras pessoas, ou para o meu irmão, ou para aquele, né, no caso, por exemplo, essa pessoa que acredita piamente que eu tenha feito alguma coisa para estragar a vida dela, que de repente eu, enfim, criei consequências assim permanentes na vida dessa pessoa, eu consigo olhar para ele com amor real. E quando eu digo com amor, não é falando, ai, nossa, eu lembro das coisas lindas que nós passamos, porque também isso é verdade, eu lembro muito assim, hoje em dia eu consigo lembrar, na realidade, apenas dessas coisas. E sinto um carinho muito grande por essa pessoa. Mas liberar no sentido de olhar para ele e entender que ele é um ser tão poderoso como eu, no sentido de poder fazer as suas próprias escolhas. Então, é quando eu restituo a ele e a mim esse poder do ser divino e não desse ser suscetível ao que as pessoas fazem. Então, eu não sei se eu trouxe alguma reflexão nesse sentido, mas como o trabalho é sempre interno, eu acho que a maneira mesmo de ressignificar é quando eu começo a entender isso no meu próprio processo e quando eu começo verdadeiramente a querer me liberar dessas impressões aí que eu tive no relacionamento com essas outras pessoas e quando eu começo a estar verdadeiramente pronta e quando eu começo a me sentir segura, num lugar seguro de assumir a responsabilidade por aquilo que eu sinto e dessa maneira liberar as outras pessoas e entender que também naquele momento em que eu agi, né, como eu disse no vídeo anterior, com medo do amor, que também essas pessoas, independente da sua ação, também têm uma escolha no sentido de como se sentir, como o que pensar a respeito daquilo e a qualquer momento, assim como eu tive essa opção, essa pessoa também tem a opção e a escolha de parar de sofrer as consequências daquilo a qualquer momento. E com isso, assim, eu não quero dizer que a gente vai ser, né, inconsequente, cada um por si, eu vou fazer, né, qualquer coisa e cada um que se vire para lidar com aquilo. É claro que também vale aquilo que eu disse antes, que a gente com o tempo começa a tomar né, ações mais conscientes. Isso também é importante daqui para frente, mas aquilo que já passou eu posso ressignificar no sentido de que eu ressignifico as minhas próprias experiências. Bom, é isso, gente. Super obrigada pela atenção e namastê.